Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o William e na aula de hoje a gente vai aprender sobre pontuações. Então, sobre a pontuação. O que são pontos ou pontuação? São elementos textuais. Eles vão dar ritmo, entoação e pausa. Eles delimitam até onde vai uma frase. Na escrita, vão substituir os gestos da fala, que é como as mãos se comportam na fala. Isso vai substituir esses gestos. E a pontuação vai garantir o bom entendimento da fala. Vai garantir que o leitor entenda o que está sendo dito no texto. Então, os pontos são ponto, dois pontos, reticências, parênteses, ponto de exclamação, ponto de interrogação, vírgula, ponto e vírgula, travessão e aspas. No total são 10, mas a gente vai focar mais nos que estão sublinhados. Então, o ponto, ele serve para encerrar uma frase declarativa. Acho que Pedro está gostando de você. Ou, para separar períodos, ela vai estudar mais tempo. Ainda é cedo. Então, ela vai estudar mais tempo é um período, ainda é cedo é outro período. Ou ainda, para abreviar palavras. Então, esse textinho aqui quer dizer Vossa Excelência. Então aqui tá abreviando, né? O ponto aqui tá abreviando o V e o EX, que isso significa Vossa Excelência. Dois pontos. Eles são usados para iniciar fala de personagens, em livros ou em contos ou em outras histórias. Exemplo, ela gritou, vá embora. Então aqui os dois pontos estão enfatizando a fala do personagem, tá dando mais destaque para a fala do personagem. Ou então para enumerar itens. Exemplo: comprar no mercado: banana, tomate, peixe, carne moída, leite, Nescau, sucrilhos. Ficaram com fome? As reticências. Elas funcionam para interromper uma frase. Exemplo: talvez se você pedisse com jeitinho. Indicar dúvidas ou hesitação. Sabe, prof, é que meu cachorro comeu meu tema. Então, aqui, o reticência é usado tanto para deixar uma ideia implícita, né? Deixar uma ideia no ar, ou para quando você não sabe direito como falar e você usa o espaço que a reticência gera no texto para, para pensar, digamos assim. No, no texto escrito também, ela vai deixar um pouco de ideia de hesitação, né, que a pessoa vai entrar no ritmo do personagem que está falando. Os parênteses. Eles são usados para isolar palavras ou frases que vão explicar. É mais usado para datas. Então aqui temos dois exemplos. No primeiro, Pelé, entre parênteses, nascido em 1940, é um famoso futebolista. Minha avó, que mora no interior, vai me dar um celular de Natal. Seria bom, né? Então agora o ponto de exclamação. Ele é usado após um vocativo, ou seja, um nome ou um substantivo. Bom dia, turma. Final de frases imperativas, ordem, ou quando você está mandando alguém fazer alguma coisa. No exemplo ali é saia. Após uma interjeição, no exemplo ali é mas que barbaridade. Ou quando se quer expressar emoção, que dó. Então aqui as frases onde tem o ponto de exclamação é quando se quer falar mais energicamente, quando se quer dar mais energia para a fala. O ponto de interrogação, ele é usado para se fazer perguntas. Temos três exemplos, então. Você fez o tema? Cadê a prof? Repare que aqui está com um ponto final de abreviação.
E outro exemplo, me empresta um lápis? A vírgula. A vírgula, ela é mais chatinha de todas, porque ela tem várias funções diferentes. Mas de maneira geral, ela é usada para marcar pausas no texto. Então aqui eu separei 3 casos em que a vírgula acontece. O primeiro deles era para separar o vocativo do resto da frase. Maria, acorda que está atrasada para a aula. Separar elementos de uma enumeração. Exemplo: meus sabores de favorito são chocolate, flocos, creme e uva. Então aqui a gente tem 4 elementos. Nesse caso aqui são sabores de sorvete. E eles são separados por vírgula, porque você está enumerando os sabores que você gosta. E quando você vai acrescentar um último elemento, usa-se o e no lugar da vírgula. Para separar frases em um parágrafo. Essa é a famosa pausa para respirar. Exemplo: ontem fui pescar com meu pai, lá no clube de pesca. Não peguei nenhum peixe, mas foi bem divertido. Aqui repare que tem os pontos finais, né? Um aqui e outro aqui. Esses pontos são para quando você vai trocar a ideia que está sendo dita no texto. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula, ele é usado para separar itens de outros itens. É quando você tem itens dentro de outro. Por exemplo, aqui, um exemplo é a receita de um bolo. Então, os ingredientes são 2 pontos, que ele é usado para enumerar itens de uma ação. Então, os ingredientes são 1 xícara de trigo, 4 ovos, 1 xícara de leite, 1 xícara de açúcar e 1 colher de fermento. Então, depois de cada item dessa receita, vai o ponto e vírgula. Ponto e vírgula, ponto e vírgula. E no último elemento vai o ponto final, que quer dizer que está sendo encerrada essa informação. O travessão, ele é usado nas frases de personagens, quando você vai falar a frase que o personagem disse. No exemplo aqui, então ela disse: gostaria de fazer o trabalho contigo. Ou indicar a mudança de interlocutor nos diálogos. Quando tem 2 personagens diferentes falando, cada um ganha um travessão, separados por uma linha abaixo. No exemplo aqui, eu te amo, eu sei. Então aqui a gente tem 2 personagens conversando entre si. E um diz eu te amo e outro fala eu sei. As aspas, elas funcionam para isolar expressões ou palavras que não obedecem à norma culta. Que norma culta é o jeito mais correto de falar. E o que não obedece à norma culta são as gírias ou expressões populares. Aqui no exemplo, a aula do professor foi irada. Esse irada quer dizer uma gíria. E o outro exemplo, me caiu os butiá do bolso, ela está toda entre aspas porque a frase é um dito popular, uma expressão popular que é dita no Rio Grande do Sul, onde a gente mora. Aqui agora uma dinâmica. É a caça-palavras de pontuação. Para brincar, vocês devem entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo. Então, quando encontrar alguma palavra, você seleciona toda a palavra e arrasta ela com o mouse, do início ao fim da palavra. Então é isso, obrigado pela atenção.